Olá amigos companheiros da internet, hoje trago-vos aqui um vídeo sobre o Tailwind CSS. Bom, para todos aqueles que seguem com alguma curiosidade a comunidade de programadores, vocês têm notado certamente que o ecossistema do JavaScript fala muito sobre o Tailwind CSS. Isto é, quem trabalha, por exemplo, com o front-end no caso do React, o Tailwind CSS parece ser a biblioteca de CSS mais adotada. Obviamente que aqui no meu canal eu tenho trazido muitos projetos, muitas informações sobre o Bootstrap. Neste caso nós temos aqui a área da documentação do Bootstrap. O Bootstrap que vai tendo algumas evoluções ao longo do tempo. Não deixa de ser uma biblioteca, eu diria, estática. Porquê o estático? Basicamente vocês podem adicionar o Bootstrap aos vossos projetos e quer vocês usem apenas uma classe do Bootstrap, quer usem duas ou três, vocês vão ter sempre todo o Bootstrap inserido dentro do vosso sistema. E essa é a filosofia do Bootstrap, dá-vos um conjunto de classes e componentes previamente construídos, com um conjunto limitado de cores e que vocês podem utilizar nos vossos projetos para rapidamente construírem o vosso layout. O caso do Tailwind CSS tem uma abordagem ligeiramente diferente e há quem goste, quem não goste, e eu particularmente estou com muita curiosidade em explorar um pouco mais o Tailwind CSS. Nunca utilizei o Tailwind CSS a nível profissional, a nível particular também fiz apenas algumas experiências para perceber o que era. E eu neste vídeo quero-vos mostrar aqui o primeiro passo para vocês poderem experimentar o Tailwind CSS. O Tailwind CSS funciona de uma forma diferente do Bootstrap. Vocês podem, obviamente, utilizar o Tailwind CSS como se fosse um Bootstrap diferente, isto é, adicionando uma CDN, existe essa possibilidade. Se formos aqui à área da documentação do Tailwind CSS, vocês encontram facilmente este site fazendo a pesquisa no Google. E na parte da documentação ele indica aqui como é que nós podemos instalar. Ele pode ser usado com frameworks, com todas estas, o Laravel, etc, etc. Há aqui muitas informações sobre como adicionar isto a cada uma das frameworks de desenvolvimento maioritariamente front-end, mas nós vamos fazer aqui para um projeto de HTML puro para vocês perceberem a ideia. Então, a instalação do Tailwind CLI, ou Client Line Interface. Basicamente, o que é que isso significa? Nós vamos adicionar ao nosso sistema, eu tenho aqui já um projeto completamente vazio chamado Tailwind, nós vamos adicionar aqui o Tailwind. O Tailwind depois vai estar a funcionar em modo watch, isto é, vai estar a observar o que nós vamos criando dentro do nosso projeto e vai verificando que classes do Tailwind é que nós estamos a usar e vai construir um fecheiro de CSS exclusivamente com as classes que nós estamos a utilizar. O que significa que no final do nosso processo de construção, quando formos passar o nosso projeto para um ambiente de produção, o que nós vamos ter que levar do CSS não é o Tailwind completo, é apenas a parte do Tailwind que nós estamos de facto a utilizar no nosso projeto. Vamos ver como é que isto se processa. O primeiro passo é então irmos aqui à área da documentação e vamos adicionar através do npm, tem que ter o Node instalado, mas isso praticamente de certeza vocês têm. Vamos copiar aqui este comando, ok? Eu vou colocar aqui, esperem lá, vamos fazer aqui um Ctrl+C, vamos regressar aqui ao nosso Visual Studio Code, vou abrir aqui a parte do terminal e vou executar aqui o comando para adicionar o Tailwind ao meu projeto. Okay? Então ele vai criar aqui uma pasta do Node Modules, como acontece com qualquer uma das frameworks de front-end. Ele adiciona tudo isto e isto não faz parte do nosso projeto, ok? Serve apenas para nós termos o Tailwind a funcionar aqui de forma inteligente no nosso projeto. De seguida, o que nós vamos ter que fazer é iniciar o Tailwind. Iniciar o Tailwind basicamente significa que ele vai criar um fecheiro chamado tailwind.config.js, onde nós vamos colocar lá algumas configurações muito simples para que o Tailwind possa funcionar. Então reparam no seguinte, eu vou agora executar aqui este comando e ele basicamente só vai criar aqui um fecheiro tailwind.config.js. Nós vamos deixar ficar exatamente tudo aquilo que aqui está, vamos apenas mexer no content. Basicamente esta área do content vai nos permitir dizer o seguinte, eu quero que o Tailwind vá observar todos os fecheiros que eu criar dentro de uma determinada pasta, com a extensão, neste caso pode ser a extensão .html, que é o exemplo que nós vamos aqui fazer, e dentro destes fecheiros, se ele encontrar alguma informação sobre uma classe Tailwind que nós vamos usar, então ele vai construir um fecheiro de CSS específico apenas com essa informação. Então o que nós vamos aqui fazer é o seguinte, existe aqui na área da documentação essa informação, o que é que nós temos que colocar? E reparem, aqui dentro do content ele diz-nos, ok, neste exemplo que aqui está, todos os fecheiros com a extensão HTML e JavaScript que existam dentro da pasta source, ele vai então criar
vai analisá-los sempre que nós estivermos a fazer alterações a estes fecheiros. Nós aqui vamos simplificar as coisas, porquê? Vamos criar aqui uma pasta chamada app, que é o sítio onde nós vamos criar o nosso projeto, ok? E dentro desta app eu vou criar uma pasta chamada assets, onde nós vamos ter o nosso fecheiro CSS. Vamos inclusive a criar aqui uma pasta CSS e depois dentro dessa pasta vai ser criado um fecheiro app.css. Então eu vou até criá-lo aqui, app.css, poderá ter outro nome que nós quisermos, não há problema nenhum. Vamos deixá-lo ficar vazio. Bom, o que eu vou dizer aqui é basicamente o seguinte: eu tenho o Copilot a funcionar aqui no meu sistema, o que significa que ele me vai sugerir coisas. Então, quando eu colocar aqui um apóstrofo, ele vai-me começar a sugerir aqui situações. E repara que ele já me está a sugerir aqui que é o source, etc, etc. Eu vou aceitar isto ou não. Neste caso não vou aceitar e vou colocar aqui o barra e vou dizer que eu quero que ele esteja a observar, aqui é importante colocar o ponto e a barra, tudo o que existe, tudo o que acontece dentro do app. E neste caso, dentro do app, eu quero que ele analise tudo, pastas e subpastas, e todos os fecheiros que têm a extensão .html. Então eu vou aproveitar aqui o código ou a sugestão do Copilot, vou pressionar o tab, mas vou remover aquilo tudo que tem a ver aqui com o Svelte, porque não tenho o Svelte a funcionar aqui no meu sistema. Então eu tenho basicamente aqui esta configuração. Agora nós vamos ter que ativar aquilo que é o Watcher. O que é o Watcher? É o sistema, ou a linha de código, que vai permitir indicar ao Tailwind o seguinte: vais olhar para a pasta X, onde eu vou ter o Tailwind a funcionar, vais criar todos os códigos necessários dentro do app.css a partir das informações que eu for construindo dentro do meu app. Tudo isto parece muito estranho, mas repara o seguinte: eu vou criar aqui uma pasta source, dentro dela vou colocar aqui um fecheiro chamado input.css. Este fecheiro input.css, e vocês têm isto na documentação, contém normalmente estas três diretivas. O que é que são estas três diretivas? Eu estou basicamente a dizer que eu quero utilizar do Tailwind CSS tudo aquilo que diz respeito ao código base, aos componentes e às utilities. Então este source, que também não faz parte do nosso projeto, o nosso projeto final vai ser apenas a pasta app e todo o seu conteúdo, este source vai servir para o sistema do Tailwind estar a funcionar. Então repara aqui no seguinte: eu vou agora fazer aqui um clear, e agora aqui temos a instrução fundamental para que nós vamos ter que usar sempre que estivermos a usar o Tailwind. Eu vou copiar tudo isto e vou trazer para o meu editor de código, mas nós vamos ter que fazer aqui alguns ajustamentos. Porquê? Porque o exemplo que eles aqui têm é um exemplo que não está adaptado ao nosso projeto. Neste caso, ele diz npx, portanto um executável do npm, Tailwind CSS-i, ok? Que é o input, e o input vai estar aqui. Ora, este input que aqui está, repara, é o input correto, isto é, no meu projeto eu tenho uma pasta source que tem o input CSS. Então, aqui é onde ele vai ver as diretivas de entrada. Aqui, o output vai ser a localização onde eu quero colocar o meu fecheiro de CSS. No meu caso, eu tenho aqui o fecheiro de CSS dentro desta pasta. Então, eu posso inclusive até, penso eu, apagar o fecheiro de CSS e não ter lá nada. Eu quero simplesmente dizer o seguinte: olha, eu quero que tu vás para o app /assets /css com o nome app.css. É isto que eu quero que ele me faça. Ele analisa o fecheiro do input CSS e vai depois colocar o meu CSS final neste local. O menos watch significa que é um processo que vai estar em permanente execução. Então este é o comando que nós teríamos que utilizar sempre no desenvolvimento do nosso projeto. Eu vou copiá-lo, vou colá-lo aqui no meu terminal. Aqui ele veio com um conjunto de caracteres, eu vou fazer um Ctrl+C simplesmente para copiar e colar. Isto acontece por vezes nos terminais, ok? Vou agora fazer aqui um Ctrl+V e vou executar. E repara que o sistema vai executar e faz o seguinte: ele está a fazer um rebuilding, criou o meu fecheiro app.css, já iremos ver o que ele tem, e está-me a dar aqui alguns avisos que eu não tenho que estar preocupado. Ele diz que não foi capaz de detectar nada dentro do meu app.css que contenha código de Tailwind. Nós não nos vamos preocupar com isso. Vamos aqui dar alguns espaços simplesmente para limpar o output para vocês verem o que é que acontece. Reparem que o app.css foi criado automaticamente pelo Tailwind, já contém aqui um conjunto de código relativamente ao qual nós não vamos ter necessidade nenhuma de mexer. Então agora repara o seguinte: eu vou aqui fechar isto, porque já não preciso, vocês iriam sempre guardar este fecheiro, aqui também não preciso e aqui também não preciso. Agora posso concentrar a minha atenção no desenvolvimento da minha aplicação. Então aqui dentro vamos colocar um index.html.
HTML. Okay? Vamos nos certificar que ele está na pasta correta. Okay? Então ele está aqui no index e cá está. Reparem que aqui o sistema já está a fazer um rebuild. Se eu adicionar agora aqui uma estrutura base de HTML, vou colocar aqui o link para importar o meu assets CSS app.css. Então vou colocar aqui da seguinte forma, app, ou melhor, neste caso assets, ok, CSS app.css. Então eu tenho o meu CSS a ser apresentado. Vamos fazer aqui uma pequena experiência apenas. Eu vou colocar aqui a expressão teste. Bom, basicamente o que eu estou aqui a dizer é, eu quero apresentar este meu H1 teste com classes que estejam no meu app.css. Se eu agora abrir aqui, eu vou abrir aqui com o Edge o meu teste, ele vai aparecer desta forma. Agora repara no que é muito interessante. Nós vamos poder começar a definir classes para este título da seguinte forma. Vamos aqui à parte da documentação, ok, já cá estamos. Vamos imaginar que eu quero alterar a cor do texto. Eu vou aqui pesquisar no Text Color. E o sistema vai dizer, ok, Text Color, como é que eu faço para definir a cor de um texto? E ele diz-me aqui, dá-me esta sugestão. Text-sky-400. Já iremos perceber o que é que isto significa. Eu vou copiar aqui isto, vou regressar ao meu editor de código e vou colocar aqui classe é igual e vou colar aqui dentro. Repara o que é que vai acontecer agora quando eu refrescar aqui. Ele vai-me refrescar e vai-me colocar aqui esta cor. Bom, o que é que aconteceu, no entanto, por baixo dos panos neste caso? Aqui no meu app.css, a determinada altura, já vai aparecer aqui, eu fiz um search, a informação de que eu estou a utilizar esta classe. Não estou a utilizar todas as cores que existem, estou a utilizar apenas esta. Ok? Repara que eu não vou ter que escrever código nenhum. Eu vou deixar aqui o app.css.aberto e agora vamos imaginar que eu quero centrar o texto. Então eu posso regressar aqui à minha documentação, se ainda não a conheço, e vou clicar ali e vou colocar Center Text. Ou, neste caso, ele vai aparecer como Text Align. Se eu clicar aqui, ele vai me dizer, olha, tu podes colocar aqui Text Left, Text Center, etc. Então eu vou colocar aqui o Text Center. Obviamente que à medida que formos tendo conhecimento de tudo isto, nós vamos conhecendo a forma como nós podemos escrever o nosso código. Agora repara no seguinte, quando eu guardo este fecheiro, há um rebuild novamente por parte do Tailwind, e o que vai acontecer aqui é que eu passo a ter aqui mais uma classe. E repara que ele vai organizando tudo isto. Tenho aqui o Text Center, é um Text Align Center, ok? Básico. Se eu agora chegar aqui ao meu projeto, refrescar, eu vou ter aqui o teste. Agora repara como eu posso começar a adicionar aqui algumas coisas que eu já sei. Por exemplo, um margin top de 10 com um pathing de 5 e com uma background color e vamos lhe dar aqui um gray 950, ok? Com este código todo que aqui está, o que é que nós vamos ter? Repara, eu vou guardar isto, ele faz um rebuild, vamos aqui ao nosso projeto e vamos refrescar. Repara como eu já coloquei aqui o meu título centrado com um pathing, com uma cor de fundo escura, o preto, basicamente. Se eu voltar aqui à documentação, se eu colocar aqui, ou se for aqui em vez de ser na pesquisa, se eu for basicamente aqui à parte do docs inicial e for aqui ao customization e ao colors, eu vou ter aqui todas as cores que estão disponíveis no meu sistema. E repara, tem um conjunto de cores muito diversificado. Como é que nós podemos escolher uma cor diferente, por exemplo, para o background do nosso projeto? Neste caso, se eu colocar aqui classe, já sabemos que vai ser um BG, traço qualquer coisa. Então eu vou colocar aqui BG Red e vou colocar aqui simplesmente 100. Como é que eu vou buscar esta informação que aqui está? Repara, se eu for aqui ao Red, ele tem valor 50, 100, 200, 300, 400, etc. Então o BG100 vai ser este que aqui está. Ok? Então Red, BG, ou melhor, BG de background, Red e 100. Então repara aqui o que é que acontece. Se eu agora chegar aqui ao meu projeto, vou refrescar e cá está uma cor diferente. Se eu agora for alterando, eu não quero tão esbatido, quero mais forte, eu vou colocar aqui o 900. Se eu agora chegar aqui novamente e refrescar, já vamos ter essa informação. Portanto, há aqui um caminho muito interessante para explorar no Tailwind.
Eu vou deixar aqui a secção dos comentários deste vídeo para que vocês me deem a vossa opinião, se querem ver alguns vídeos sobre Tailwind CSS aqui no meu canal, como é que nós podemos tirar proveito desta fantástica biblioteca. Ela tem aqui um downside que é apontado muitas vezes como o principal fator que faz com que as pessoas não gostem muito do Tailwind, que é o facto de nós termos que escrever muito código aqui nas classes, mas de qualquer das formas é uma biblioteca não opinativa. Isto é, o que é uma biblioteca não opinativa? Que não emite a sua opinião. Ela dá-nos um conjunto de classes que nos permitem construir praticamente os componentes da forma como queremos. Ao contrário do que acontece com o Bootstrap, em que nós temos que utilizar os botões com aquele formato que o Bootstrap já traz. Nós aqui podemos construir literalmente o aspecto visual dos nossos botões da forma como nós entendermos, para isso utilizando pequenas classes que vão definindo se o botão é arredondado, se é reto, se é mais alto, mais baixo, se tem uma gradação de cores, etc. Tudo isso estará disponível aqui na área da documentação do Tailwind. Se vocês entenderem que seria interessante eu trazer aqui uma pequena playlist sobre Tailwind para explorarmos os conceitos base que vos deixem à vontade para depois poderem explorar a documentação de uma forma muito mais simples, pois bem, eu trarei aqui, porque eu próprio terei muito interesse em desenvolver algum estudo mais aprofundado sobre o Tailwind CSS para o poder implementar nos meus projetos, quer a nível particular, quer a nível profissional.